Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Final do dia, né, gente? Vocês perdoam a cara da pessoa, o cabelo. Super corrido. Oi, Dani, boa noite. Carla, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live para conversar sobre casos clínicos, sobre prática. Eu vou convidar a fonoaudióloga Daniela. Ela é lá de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ela é aluna do meu curso, para ela poder fazer as perguntas diretamente comigo. Depois eu respondo as perguntas aqui do chat e vamos para a caixinha lá de perguntas que eu abri nos stories, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Letícia, tá bom? A Dani já entrou. Vou chamar a Dani. Deixa eu ver aqui. Pronto, Dani, te enviei o convite, aí você tem que aceitar. Já podem ir pensando nas perguntas que vocês gostariam de me fazer. É uma live para a gente poder realmente estudar juntos e eu poder ajudar em alguma coisa. Tô vendo se a Dani vai aceitar o convite. Oi, Rô, tudo bem? A Dani ainda não está aceitando. Deixa eu ver aqui se ela me mandou. Ela já me mandou. Deixa eu adicionar ela. Pronto, deu certo. Tudo bem, Dani? Oi, Seja muito bem-vinda. Eu tô oi adorando fazer. Larissa, eu Você tá me ouvindo? não tô vendo direito. Oi, Então deve ser sua internet. Eu tô te vendo e te ouvindo super é, bem. Você tá me tá, ouvindo? deixa eu. Tô te ouvindo, só não tô me vendo, mas eu tô te vendo. Você não tá se vendo? Ai, eu tô te vendo super Não, bem. Estranho, sua câmera tá ligada. tá tudo certinho, Ah, o mas áudio eu tô tá te vendo. ótimo. Então tá, o áudio tá ótimo, eu tô te vendo. Mas é um prazer, viu, Dani, te conhecer virtualmente, gente. A Dani tá sempre curtindo meus posts, é aluna do meu curso. É um prazer, viu? Ah, para mim também, muito prazer de conversar com você assim. Fico feliz, Dani. Você foi aluna do curso de PAC primeiro ou já entrou no de Fala e Linguagem? Primeiro de PAC, depois eu entrei na última turma do de Fala e Linguagem. Que legal! Vocês estão me vendo, gente? A Luciana tá falando que não tá me vendo. Ela é uma amiga minha que entrou para assistir, ela tá me falando aqui. Você tá me Eu só vendo, tô Dani? vendo você um pouco. Tá falhando. Tô? Oi? Não. Agora eu tô te vendo bem, só não tô me vendo. Tá. É porque às vezes é a internet, aí pode estar oscilando. E aqui tá tendo uma falha um pouquinho na internet. Mas vamos seguir. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bem, né, gente? A Lê também não tá me vendo? Olha, as pessoas só estão vendo, só estão me vendo e eu só tô te vendo. Nossa, o que será que houve nessa internet? Tá aqui.
Carla só me vendo, coisas da internet. Tudo bem, Tereza? O áudio tá ótimo, vamos seguindo então, E né, então vamos. Dani? Dani, me diz aí, quanto tempo você tem de formada? Me conta um pouquinho Larissa, sobre você. bom, eu me formei em 87. Que Eu legal! tinha, eu tinha 20 aninhos. É, E é uma honra, sabia? Conversar assim, interagir com alguém que está tanto tempo, não desistiu. Que sim, legal, ainda mais. E me eu sinto tive umas mais honrada lacunas. ainda de se você estar Ah, aprendendo imagina, comigo, viu? eu estou aprendendo demais com você. Obrigada, Dani. Eu tive umas lacunas que eu fiquei sem atender, juntando, deu uns 7 anos que eu fiquei sem trabalhar. Porque eu mudei de cidade, eu tive filho e eu nunca tive ninguém para me ajudar, então assim, eu passei uns tempos sem atender. Então agora eu tenho pouco tempo que eu voltei para minha cidade e aí eu tô querendo me reciclar, sabe? E aprender coisas novas que está sempre surgindo, né? E aí eu comecei Legal. e em março eu vi o curso do PAC, que eu ainda não consegui terminar, mas eu estou amando. Inclusive, eu tive com uma fono no final de semana que faz o exame do PAC aqui, fiquei assistindo ela fazer, Que treinamento de cabine bacana. legal. E Que ela falou que está legal. precisando aqui na cidade de pessoas que atendam crianças com TPAC, né? Para intervir em consultório, em terapia. Então E vamos depois começar a pôr prática aí, né, Dani? Eu já vou lançar a segunda turma do DIPAC. eu me inscrevi também no de Fala e Linguagem e PAC e no de Linguagem. Eu estou fazendo 3. Oh, obrigada. Ah, sou super fã, viu? Super. Deus abençoe, obrigada, que eu consiga sempre Você estar tem te uma ensinando. maneira clara de passar o seu conhecimento. E isso Obrigada. é muito importante, porque a gente vai, sem sentir, a gente vai aprendendo e eu estou muito feliz com essa experiência. Que bom, Dani, eu fico muito feliz. No que eu puder te ajudar, conte comigo. Você trouxe alguma dúvida bem específica que você gostaria de me perguntar hoje na live? Eu trouxe, assim, caso Sim. de paciente recente que eu tenho, que é mais assim, é, mas tem mais a ver com dúvidas que eu tenho em relação ao atendimento do que na matéria em si, Sim, no na assunto, prática, né? na prática, verdade, né? A gente teve meio assim, né, devagar, agora que está voltando, né, mais os atendimentos, eu estou voltando mais com atendimento presencial, então eu trouxe 2 casos que eu achei bem interessantes para a gente conversar, Legal, então tá? vamos lá. Então, é uma criança, tá? Eu tô atendendo uma criança que chegou para mim, ele tem 2 anos e 9 meses, tá? Eu tô dando eu escrevi, fiz um resumo, tá? Então eu tô lendo para eu não deixar de te passar nada, tá bom? Sim. Então, ele falou as primeiras palavras aos 11 meses, e aí ficou adoentado, e segundo a mãe, né, durante 2 semanas seguidas ele ficou adoentado, aí parou. O que ele já falava, ele parou. E aí ele só voltou a falar meses depois e coincidiu dele morar 1 ano em Portugal. Morou durante 1 ano. De 1 ano e 8 meses a 2 anos e 8 meses, esse período. Aí ele veio para mim agora, logo depois que voltou de lá. Então, assim, eu atendi ele umas 5 sessões só, tá? Ele gosta muito, assim, uma criança que engatinhou, que andou com 1 ano e 2 meses, gosta de bloco de montar, de jogo de memória, quebra-cabeça. Só que ele ainda usa chupeta, usa fralda. Eu noto uma super proteção dos pais, até em querer que ele seja ainda bebê, sabe? Porque ele se autodenomina que ele é um neném. Eu falo, como você chama? Qual é o seu nome? Ele, neném. Aí a mãe, comecei a atender com os pais na terapia, porque seguindo
a sua orientação. Eu não tinha esse hábito, porque na minha época nem se falava disso, né? A gente aprendeu de uma forma e está sendo uma experiência ótima, é um feedback que eu queria te dar. Obrigada, E essa mãe, que tudo. então, está sendo ótimo, sabe? Eu tinha uma certa resistência, você Oi, oi, tá me ouvindo? Voltamos. Então, aí, tô atendendo, a mãe entra, ele no início ficou meio resistente, mas logo aceitou. E eu noto assim, ele é uma criança que não gosta de ser contrariado, a mãe muito protetora, muito. Tudo ela fica meio apavorada, eu sinto, sabe? E ele solicita muito ela, ele. Ele mesmo olha para ela e fala, neném quer isso, neném quer aquilo. E fala pouquíssimas palavras, sabe? Ele começou a fazer uma coisa que eu achei interessante, aula de circo, Circus Kids. Uhum. Trabalha com tecido, bambolê. Então eu vejo que essa parte corporal dele, né, que você ressalta muito, que a gente nem dá tanta importância, né? No curso de linguagem você fala sobre isso, né, Larissa? E eu Bastante. notei que ele está bem nisso. Tanto que ele tem facilidade tanto na motricidade fina quanto na parte corporal, né? Mas e o sentar para fazer uma atividade? Ele senta, ele interage, ele Tenta, aguarda o seu interage comando. mais ou menos, tá? Eu vejo que é mais porque eu vejo que ele é uma criança muito mimada, sabe Uhum. assim? E os pais tão resistentes não quiseram fazer até agora o Bera, sabe? Não querem, não querem. Eu estou conversando. Tem essa pessoa que eu conheço faz o Bera. A Fono que eu conheço, uma pessoa que tem referência aqui na minha cidade, mas eles estão resistentes. Ele não E fala nada, Dani? muito pouco, muito pouco. Mamãe, neném, né? E papai, isso. Faz o seguinte: se você tivesse que dar uma nota para a interação da criança de 0 a 10, tá? Do seu olhar clínico, de 0 a 10, para a interação dessa criança, quanto que você daria nessas 5 sessões que você já fez com ele? Olha, teve uma evolução, tá? Do início, mas assim, eu dou 7, não chega, 6, Interação, 7, interação. interação. Hoje, 6 e 7, porque teve evolução, né? Tá. Isso. Por exemplo, ele chega no consultório agora, ele me chama de Tita, que eu sou a tia, então é Tita. Ele já olha para mim, já aceita vir falar comigo. Agora, Agora sim, de 0 a 10, Dani, para a imitação dele, que nota que você dá nessas 5 sessões? olha, Imitação corporal. Imitação corporal. corporal é legal, corporal é. Eu tô de 8, 8. Ele é 8. bem, nesse ponto, sim. Agora, na linguagem, não. Imitação vocal, oral. Oral, De isso, 0 a não. 10. Quanto que Bem, você dá? te dou 4. Tá. Permanência no tempo de atividade. O Permanência, quanto que ele também já permanece teve numa evolução. atividade. 6, 7 também, já teve uma evolução. Uhum. Depende da sessão. Sessão que ele teve mais e sessão que ele menos. Mas, né, cada dia a pessoa está de uma maneira, né? Uhum. Você vê, Larissa, teve alguma melhora na parte oral. Eu orientei a retirada dessa chupeta, da fralda, né? Conversei com a mãe. E para que ele tenha mais autonomia, ele sozinho. A parte de higiene também não faz nada sozinho.
e também muito da relação com eles, né? Essa coisa do feedback, de conversar bastante com ele. Certo. Autonomia e independência dessa criança, de 0 a 10, quanto que você dá? Eu dou 3. Flexibilidade cognitiva, aceitação do novo, brincar com você, Do novo? mudar de atividade, terminar, começar uma. Flexibilidade cognitiva. Olha, aí já um 8, porque ele aceita bem, eu separo as atividades que a gente vai fazer, ele aceita bem sim. E simbolismo, assim, construir uma brincadeira. Fazer, Como? dar função para os objetos. Você acha que ele Também dá é bom. função ou ele ainda joga? Também é bom. Também é bom. Eu tenho um brinquedinho que são as frutinhas que a gente corta com a faquinha de velcro, sabe? Uhum, E a gente corta, faz aquela atividade como se fosse alimentação, cortando, servindo. Sim, ele dá função sim. legal. E que nota que você dá? 8 também. Certo. Contato visual. 8 também. Quase 10. Contato visual é bom. Você chegou a fazer aquelas questões que eu ensino no curso, de falar o contrário, de fazer a criança pensar. Você chegou a fazer? Não, Não? ainda não. O que você já fez assim de compreensão, que você vê que a compreensão e a expressão estão iguais ou diferentes? Eu vejo que ele compreende bastante, Hum. mas a dificuldade de expressão é muito grande. É mais compreender, compreende bastante. Você vê que ele compreende porque ele faz as coisas? Sim, e eu vejo ele reage quando eu falo com ele, as expressões, sabe? Ele fica me observando, eu vejo que ele está entendendo. Entendi. Para a expressão dele, que nota que você dá de 0 a 10? Expressão? Para a expressão. Não entendi. Pro tanto que ele Expressão? não ainda em palavras, mas o quanto que ele faz barulhos na sessão, ele vocaliza, mesmo sem sentido. Ou ele é uma criança silenciosa enquanto Não. brinca. Aí eu digo um 7. Um 7, não muito. Tá, 7 é até que bom, então ele não é tão silencioso. Sim, mas ele não se, como é que diz? Tá, já entendi. Tá, então volta. Baixa para 6 aí, não é tanto assim não. Tá. Quando a gente vai observar a expressão da criança, porque existe a expressão de vocalização, essa criança ela já tem uma consciência que ela tem articuladores e voz, certo? E existe a expressão de Sim. saída de fala. Então, a queixa dos pais é fala, essa criança falar. E a gente sabe que tem várias coisas que vêm antes. Mas, para a gente poder separar se é linguagem ou fala que essa criança está precisando no momento, ou se é os dois, e no que eu vou trabalhar no aspecto de fala, eu preciso ver se essa criança ela tem vocalização. Se ela teve aquela fase do balbucio, ou se hoje ela faz pelo menos alguns sons, ou alguns jargões, enquanto brinca, tanto com você ou em casa. Então, a gente entender se essa criança é silenciosa, a gente vai ter que trabalhar ela ser mais falante, mas falante sem significado ainda, porque ela tem que ter uma consciência desse articulador e dessa voz e ter retorno dos sons que ela faz. Aí um outro aspecto, se essa criança, ele não é tão silencioso, ele faz sons, ele brinca, ele canta musiquinha, mas tudo sem significado. A gente tem que saber qual é o repertório dentro desses sons que a criança faz. Se essa criança tem repertório de vogais, se ela tem repertório de consoantes,
mesmo que seja mesmo que seja isso, mesmo que ele queira contar uma frase, tem criança que faz isso, que fala a língua dele, parece que ele está contando uma coisa. Então, isso já é um sinal que a expressividade da consciência do que é necessário para falar, essa criança já tem. Agora, se você pega uma criança com quase 3 anos, que ele fala muito pouco, que ele é silencioso, tem questões de fala para você trabalhar. E aí, junto com isso, ainda pode ter questões de linguagem a serem trabalhadas. Então, por isso que eu sempre vou fazendo essas perguntas para mim, de nota, minha consciência e minha avaliação clínica que me direciona. Quando a gente está um pouco assim, por onde começar? O que fazer a mais, né? Então, essa expressão é interessante você estar observando. Se você grava a sessão, na sessão você já pode olhar da gravação dessas 5 que você fez. Sim. Tá bom, Dani? Sim. Ótimo. Agora, a compreensão. A linguagem da criança, ela precisa passar do estágio simples para o complexo. Quando essa criança ela começa a falar e a utilizar essa língua, né, essa linguagem com outras pessoas para ter um diálogo, o pensamento dela começa a sair do simples e começa a ir para o concreto, mas para o concreto não, para o mais complexo, tá? O que é o pensamento mais complexo? É eu ter mais memória, é eu ter mais imaginação, é eu conseguir trazer elementos que eu conheço e que não estão presentes ali, mas eu consigo trazer tanto para a minha compreensão quanto para a minha expressão, independentemente da forma. Então, a gente tem que ver o nível de pensamento e de linguagem que essa criança está, se ainda está muito simples, se ele só compreende o que está dentro do contexto, ou se ele compreende coisas que dependem de mais consciência e memória. Então, por isso que você falar as coisas ao contrário, você perguntar até que ponto que ele sabe das funções dos objetos, do quanto que ele já compreende de frases, de enunciados, né? Onde, porquê, como, certo? E dependendo, mesmo que ele não tenha expressão, se ele te mostra. Então, com isso, você vai vendo, opa, ele já está compreendendo muito mais do que realmente expressando. Então, é fala. Entendeu? Então, como você vai fazer isso? Por exemplo, vamos por categorias, né? Porque você vai imaginar as gavetinhas dessa criança. Elas estavam vazias. Por quê? Quando ele começou a falar, ele ficou internado, parou. Então, é como se tivesse uma otite. 2 semanas de otite na vida da criança compromete como se fosse meses, né? Ele ficou internado 2 semanas e parou. Então, ele perdeu aí um bom espaço de aquisição. Além de ter parado, teve a mudança de ambiente de uma língua, de imitação. E vai saber como que não estava a rotina dessa família lá. Então, a gente tem questões bem ambientais e também questões intrínsecas a essa criança que ela não recebeu estímulos, né? Então, a gente vai para o processamento da informação. A gente sabe que a gente recebe as informações por meio dos 5 sentidos sensoriais. Eu recebi essas informações, eu tenho que processar, aí eu vou armazenar. Quando eu estou processando, eu estou utilizando minha memória de curto prazo. Quando eu armazeno, está na memória de longo prazo. E depois eu resgato. Tudo isso é linguagem, tudo isso são processos cognitivos que a criança utiliza. Ele ainda está em desenvolvimento disso. E aí, então, a gente já parte do pressuposto que houve uma falha de entrada. Não orgânica, talvez, mas ambiental. Mas essas questões ambientais influenciaram no desenvolvimento cognitivo, corporal dele, né? Enfim, toda a questão neurobiológica dessa criança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que modificar o ambiente
para que essas entradas da informação sejam mais eficientes. Como? Fazendo um trabalho bem direcionado com os pais, né? Explicando a importância de agora correr um pouco contra o tempo, porque essa criança já está com 3 anos, já era para estar formando frases. Então, a gente precisa modificar o ambiente e ver o resultado disso. E trabalhar diretamente com a criança, com certeza, para a gente ver a evolução e pensar num diagnóstico, certo? E aí, Certo. você vai fazer o que com essa criança? Dentro dessas notas que você deu, interação 6 e 7 e evoluiu em 5 sessões, olha só. Então, é continuar com essa interação no ambiente em casa, né? Esses pais, talvez eles estão interagindo com essa criança, mas dando feedback para ele de que ele é neném. Então, ele não evolui para o próximo passo, certo? Por quê? Porque o ambiente mostra que ele é bebê. Veste ele, dá banho nele, dá comida nele. Agora, é culpa dos pais? Os pais têm uma autonomia para ajudarem na modificação disso. Agora, talvez essa criança, ela está tão imatura nos processos neurocognitivos e neurobiológicos que ela não consegue evoluir. E aí ela dá respostas para os pais na rotina difíceis, que os pais não sabem o que fazer e acabam fazendo a mesma coisa sempre. Então, é você ver muito bem o detalhe dessa rotina e dar dicas para os pais prática. Prática mesmo, tá? Na hora da comida, vamos colocar. Ele quer comida na boca? Então, vamos colocar 2 colheres para vocês comerem juntos. Ele dá comida para vocês. Ele começa a fazer as coisas mais em vocês, para ele começar a se sentir mais útil. E com isso, essa linguagem de percepção dele, que ele tem autonomia e independência corporal e comunicativa, vai vir, tá? Então, a interação tem que começar a ter mais em casa, desafiando. Imitação corporal, 8, excelente. Então, a gente precisa agora desenvolver a imitação vocal, oral, né? Agora, você já vai começar com imitação de palavras? Não. Por isso que você vai lá na parte expressiva e você vai ver se essa criança ela tem capacidade de te imitar oralmente. O que é imitar oralmente? É ter essa consciência dos articuladores, do som, da voz, porque aí você vai ter agora o seu próximo passo, um dos seus objetivos, talvez a longo prazo, seja essa imitação oral. Por quê? Para ter imitação oral, eu tenho que ter interação, eu tenho que ter compreensão, mas a nível de pensamento mais complexo. Entendeu? Então, você precisa estar trabalhando essa compreensão dele. Trabalhando essa compreensão, você vai estar trabalhando ainda mais a interação. E com isso vem a imitação oral. Desde que ele não tenha algo que esteja atrapalhando esse desenvolvimento motor de fala. Então, por isso que você já pode ir vendo se ele aceita toques, se ele vai ter uma imitação para figuras, para os métodos que tem, mesmo que você não pense em apraxia, não estamos pensando em apraxia. A gente está pensando que talvez essa criança precise de estimulação para o desenvolvimento da fala também, tá? Agora, autonomia e independência talvez seja o seu objetivo de curto prazo, que se mudar essa autonomia e independência dele, você consegue melhorar ainda mais os outros aspectos. Então, o seu foco tem que ser em autonomia e independência. Como você vai trazer autonomia e independência para a sua sessão, né? Porque com os pais, você vai ter que trabalhar isso também. Por mais que ele faça os Circus Kids, ele vai muito bem lá não demanda linguagem, certo? E ele tem imitação corporal, então tá nota 10. Tem que continuar porque vai ser um estímulo, mas não necessariamente vai te ajudar no que a gente precisa. E por quê? Que lá no Circus Kids talvez ele faz tudo, é super legal, e na sessão a permanência dele é menor, porque ele não tem ainda linguagem.
Ele ainda está muito defasado nesse aspecto. Então, na nossa sessão é muito mais difícil. Se em alguns momentos os pais te questionarem sobre isso, tá? Então, na nossa sessão, a gente vai estar sempre desafiando a criança, algo que ela não tem. Claro que a gente tenta trazer para o lúdico, para a brincadeira, só que é difícil para essa criança. É difícil. Então, acaba que ela permanece pouco tempo nas atividades, logo está buscando outra coisa, logo vai para o colo da mãe, né? Então, a gente entender isso, a gente se sente mais tranquila, por quê? A gente está estimulando algo que ela não tem. Como você vai trazer autonomia e independência para sua sessão? Primeiro, dar opções para ele escolher a atividade. Você já dá? Como dá uma opção? Você dá opções de atividade. Ó, João, a gente tem essa atividade e a gente tem essa atividade. Qual você quer começar? Você já faz isso? Faço. E ele escolhe? Eu faço. Escolhe e eu não deixo todos os brinquedos à vista, não. Eu separo, eu faço como você faz. Eu já vi muitos seus stories, quando você separa algumas atividades só, para não dar opção demais também, né? Isso. Mas você acha que com ele, se você der opção demais, ele vai se desregular? Eu nunca dei essa alternativa. A gente tem 4 no máximo, mas eu vou apresentando. Tá. Agora, eu já fiz isso que você falou. Já perguntei a ele qual atividade ele queria. Tá. E ele foi bem. Então tá. Então aumenta visualmente essa quantidade de sessões para ele. Até para você ver o controle inibitório dele. Certo? Porque talvez ele não está tendo autonomia e independência, porque ele tem uma dificuldade em controle inibitório. O que é isso? É esperar, é planejar, é sequencializar uma atividade. Assim como eu tenho dificuldade em organizar, planejar o meu pensamento e a minha fala, eu posso ter isso também em atividades corporais e interacionais, que exigem de mim esse raciocínio. Lá no Circus Kids é imitação. Entendeu? Sim. Então, ele está tendo imitação, mas e essa autonomia e essa questão do planejamento e da execução dele, sozinho? Então, é o momento de você começar a trazer isso para a sua sessão. Então, você pode, sim, colocar as atividades à vista e você vai ver o controle inibitório dele. Se ele for em tudo, você já vai trabalhar nesse controle inibitório. Estou falando Joãozinho, é um nome fictício, né? João, é uma de cada vez. Escolhe uma para a gente começar. Aí você vai ver se ele já se desregulou, se ele vai conseguir escolher a atividade. Aí você vai dar o tempo para falar, agora acabou, agora escolhe outra atividade. Por quê? Ele tem baixa frustração, que é uma coisa que você já falou. Então, baixa frustração é quando eu ainda não estou com o meu pensamento complexo. As coisas têm que ser assim. Então, é processos cognitivos que você vai trabalhar com essa criança, tá? Então, você vai deixar os brinquedos e você vai ver se ele já se desregula. Por quê? Porque em casa é apresentado tudo ao mesmo tempo, provavelmente, também. Então, a gente vai preparando isso, né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai ajudar ele a ir de uma atividade para outra. E você vai ver depois na gravação, tá? Não se preocupa em gravar tudo, assim, em escrever tudo. Filma a sessão. Não tem carga no celular? Grava no gravador, né? Para você ver. Porque cada sessão vai te trazer para a próxima. Cada comportamento que você conseguiu vai te trazer para a próxima, tá? Dessas atividades que você deixou, várias atividades e curtas, você vai ver se você conseguiu fazer todas. Você vai ver se em uma ou outra ele se desregulou. Você vai ver qual é o momento que ele cansa. Eu tenho crianças que cansam com 3, eu tenho crianças que cansam com 6, né? Se ele já tem uma consciência de números, você pode pôr os números 1, 2 e 3. E você vai vendo como que é essa entrada visual, né? Você já está trabalhando a entrada visual, entrada auditiva. Ele tem consciência de números, sim. Ótimo. Então, você já pode trabalhar até assim,
com estrelinhas, para você trabalhar essa permanência maior e essa baixa frustração. Mas inicialmente, coloque esses estímulos à vista para você começar a trabalhar essa autonomia e independência, que é o seu objetivo a curto prazo, tá? Em cada atividade, não seja só você que faz. Você mostra para ele como é a atividade e agora é a sua vez, João, faz com a tia. Você vai ver que talvez ele não vai conseguir. Ele está fazendo super bem a atividade com você, mas quando você muda a posição em que ele tem que ser o ativo para te dar o comando, ele não consegue. Então, por isso que lá em casa ele tem que ser mais ativo, para ele começar a entender essa troca corporal e de atividades. Só depois eu consigo entender essa troca na linguagem e na fala. Porque se eu sou uma pessoa que eu só recebo, eu só tenho que fazer, tá muito bom. Mas qual o momento que eu sou ativo? Se eu não sou ativo corporalmente nas brincadeiras e na rotina, eu não vou ser ativo no diálogo. Então, na sessão, a gente constrói isso. Por exemplo, a atividade do saco, né? Que é a minha atividade que eu falo que toda criança gosta. Enche de objetos, criança coloca a mão e ela tem que adivinhar o que ela pegou. Você já fez essa com ele? Não, com ele não. Mas eu até tenho essa caixa que é uma caixa de EVA que tem uma aberturazinha para colocar a mão. Eu ainda não tinha tido a ideia de usar com ele, não. Você tem que pensar, Dani, que você tem que estimular na sua sessão os 5 sentidos sensoriais. O auditivo é o principal, né? Mas a gente só consegue o auditivo depois que essa criança está fazendo associações visuais e corporais. Porque é a entrada de acesso mais fácil para ela. Então, assim, você está sempre dando estímulos auditivos. Por isso que a gente pergunta, e a compreensão da criança? Né? Só que antes disso, a gente tem que estimular muito o visual, o tátil, a memória desses sentidos sensoriais. Então, você vai pensar, a criança tem 5 entradas sensoriais. Ela precisa ter memória nessas 5 entradas sensoriais. Por quê? É o próximo passo. Eu recebo e eu processo essas informações. Então, você tem que criar dentro dessas várias atividades que você vai deixar expostas, pensar, eu vou estar estimulando aspectos visuais, táteis, auditivos, gustativos, olfativos, né? Então, assim como tem a atividade do saco, dele colocar a mão e ele tentar adivinhar o que é um objeto que ele já conhece, uma escova de dente, uma bola, você pode fazer isso com cheiros. Né? Você pode fazer isso visual, esses mesmos objetos que ele adivinhou pelo tato, você tira um e ele tem que lembrar qual que sumiu. Agora, você está fazendo isso com a criança, isso requer compreensão, isso requer memória, você já está trabalhando o processamento da informação, certo? Aí agora, ele compreende e entende quando ele tem que fazer essa brincadeira com você? Então, a brincadeira do saco. Ele vai segurar o saco e você vai adivinhar o que tirou. E aí ele esperar a sua vez. A atividade da memória. Ele esconde o objeto para você adivinhar. Por exemplo, tem crianças que querem brincar, eles entendem que é a vez deles, mas eles não esperam eu abrir o olho. É a minha vez. Eu tenho que abrir o olho e eu tenho que adivinhar o que sumiu. Foi assim com ele. Então, quando é a vez dele, eles escondem. E aí, quando eu abro o olho, eles já mostram. Ou seja, tá precisando trabalhar essa troca e esse entendimento quando ele é ativo. Então, isso tudo tem que ser construído, porque isso vem antes da linguagem. Falei muito, né, gente? Então, quando... Vocês conseguiram me acompanhar? Não, nossa, imagina. Eu acho que quando você fala, a gente quer que você fale mais e mais. Obrigada. Pelo menos na minha época, né, que eu estudei, a gente tinha essa visão. Entendeu? Então, assim, muito do que você traz são coisas que a gente vai ver
E, nossa, né, eu não pensava desse jeito, torna até o caminho mais fácil para a gente Sim. conseguir o objetivo, né? Então, Então, muito interessante. Tem muito de neuropsicologia aí, né? sim. É porque assim, né? Linguagem é cérebro, é como a criança aprende, a gente tem que estudar. E realmente, esses estudos, né, de como o cérebro funciona, o processamento da informação, ele está muito mais baseado, e já há muitos anos, dentro da neuropsicologia, e não da fonoaudiologia, tá? A Tati Uhum, colocou aqui, a criança explicar é o melhor jeito de saber que ela entendeu. Mas como uma criança vai explicar se ela não fala, né? É o que a uhum, gente aqui tem que pensar nas nossas crianças que ainda não falam. Como a gente vai se certificar de que ela entendeu? Trocando de uhum, função. Então, por isso que na fase em que ele está de neném em casa, trocar de função com os pais. Ele levar as coisas para arrumar a mesa, mas dependendo da limitação dos pais, Dani, você tem até que fazer isso por escrito, por desenho. Porque na nossa uhum. cabeça, a gente vê a rotina como uma oportunidade de estimular a criança. E os pais não Claro. conseguem, então a gente vai ensinando mesmo. E aí você coloca pequenos objetivos na sua semana. Hoje vai ser no momento do banho, essa semana, vai ser no momento do banho que vocês vão focar em fazer diferente. Aí você ensina eles. Essa semana vai ser no momento do almoço. Aí você ensina eles. Porque aí eles vão se organizando do que a gente só falar que eles precisam fazer. É como se a gente estivesse Uhum. culpando os pais, né? A gente sabe que tem grande importância nisso, mas a gente tem que mesmo ensinar com detalhes, coisa que pra gente é bem simples. E o outro caso, Dani, consegui te ajudar nesse, né? Te dar um Muito, norte. muito. Ajudou muito. Por isso assim, a importância da presença dos pais, dos pais ou da mãe na sessão, né? Porque eles veem a gente Sim, fazendo essas coisas, né? e é o Mais do que ver. orientar, é mostrar, né? É. Igual você fazendo nessas atividades. Por isso que eu falo, não se preocupe se a criança se desregular, não se preocupe se a criança não fizer, porque isso está te mostrando o que ela precisa aprender. E é isso que você vai mostrar para os pais. Então, quando a gente põe os pais para participarem da sessão, a gente fica com medo deles acharem que a gente não está conseguindo fazer. Mas, na verdade, criança não está fazendo porque está precisando de habilidades que a gente vai estimular e que a gente precisa deles para entender e fazer em casa. Então, a gente casa, mostrando para os pais as dificuldades da criança mesmo. Sim, claro. O outro caso que eu tenho é uma criança maior, tá? Ele está com 4 anos e 3 meses. É mais, mais em relação ao PAC, porque ele estava indo numa psicopedagoga que me encaminhou. E a neuro e a psicopedagoga acharam que ele teria mudade em processamento auditivo central e eu atendi só 2 vezes, tá? E eu observo uma dificuldade na fala, de articulatória mesmo, ele tem distorção de ire grupo, ele omite o arquifonema do ré, troca o lhe por lê. E assim, eu ainda não tive tempo, né? Não consegui averiguar direito sobre a parte auditiva que veio com essa queixa, que eu nem sei se é pertinente. E a minha dúvida é assim, eu sei que antes dos 7 anos a gente não pode fazer o exame do processamento auditivo central. Existe alguma maneira de eu conseguir não avaliar, mas fazer tipo uma, assim, ter uma Triagem. noção mais ou menos que isso está interferindo? É uma triagem, né? Eu já expliquei que não dá para fazer o exame ainda, né? Ele tem nem 5 anos ele tem ainda. Entendi, Eu Dani. observo que tem uma questão de linguagem oral aí, mas articulatória, ele meio mais distorção, sabe? Mas ele estava chupando chupeta até um mês atrás. Antes dela ir para mim, ela, quer dizer,
tem um mês que ele parou de chupar a chupeta de uma mamadeira. Tá. E ele forma frases? Forma, conversa. Olha, ele é organização de pensamento. Vou te dar um exemplo, tá? Ele viu uma figura do índio, tinha um índio e tinha um jacaré. E não tinha relação uma figura com a outra. A gente estava vendo umas figuras, ele falou assim, olha, o índio jogou uma flecha no jacaré, tadinho do jacaré. E sabe, Um assim, pensamento ele complexo já, né? tem, e eu vejo que a mãe é super protetora, ela sempre comparando ele com outras crianças, sabe? Houve, antes da pandemia, né, que ele estava em aula, ele está no terceiro período da educação infantil. Ele começou, ele estava falando em terceira pessoa, mania de oração, muita exigência nele mesmo, e a neuro observou que isso eram comportamentos da mãe, sabe? A mãe que fala com ele na terceira pessoa, que gosta de tudo muito organizado. E ela mesma me falou, olha, a psicopedagoga e a neuro conversaram comigo e eu já estou um pouquinho, já relaxei um pouco, né? Que é uma mãe que se exige muito e exige muito da criança. Entendi. Dani, vamos pensar assim, né? E a mãe tem essa noção que a psicopedagoga, a neurologista falou do PAC. O nome PAC Isso, chegou para essa mãe. É chegou. isso? E a mãe te procurou por conta do PAC. Ela está usando até a terminologia DEPAC. Ela fala assim, olha, elas falaram que ele tem suspeita de DEPAC. Eu falei para ela, vamos ver. Olha, a gente tem um lado aí muito positivo, né, que é a preocupação dos outros profissionais referentes a um diagnóstico que é específico da fono. Então, isso é muito legal, Sim, né? A gente não pode negar sim, isso, que o fato delas se preocuparem claro. e encaminhar é positivo. Contudo, é interessante a gente falar com psicopedagogas, com neuros, a gente não guardar essas informações para a gente, porque elas não vão tratar, não tem como, a gente estuda tanto e a gente não consegue, às vezes, né, fazer tudo pela criança, imagina pessoas de outra área. Então, a gente não tem que ter medo de ensinar e falar sobre o processamento auditivo, até porque está sendo muito comum, como é algo que a gente sabe que após os 7 anos, quando diagnosticado e quando tratado, a criança evolui, tem sido cada vez mais falado disso para as crianças pequenas. Contudo, quando a gente vai estudar o processamento auditivo, existe um neurodesenvolvimento e um tempo de amadurecimento. Então, essa criança, ela está ainda em amadurecimento. Não tem como a gente pensar em transtorno do processamento auditivo. Mas a gente já pode pensar que as habilidades do processamento auditivo dessa criança precisam ser estimuladas, independentemente de onde está o déficit. Aí que a gente vai entender da hierarquia do processamento auditivo, entendeu? Essa hierarquia, o que quer dizer? Quais são as primeiras habilidades que a gente tem que ter auditivas? Atenção e localização, né? Então, como que eu vou trabalhar atenção e localização com essa criança? Né? Eu já posso criar estratégias baseado nisso. Como? Eu já posso criar 2 histórias juntas. O índio, o jacaré, a princesa e o sapo. João, você vai ouvir 2 histórias. Uma é do índio e do jacaré, a outra é do princesa e do sapo. Eu quero saber o que você entendeu da história do índio, do jacaré, né? Tá difícil isso? Vamos para o visual. Vamos usar a pista visual, porque a gente tem que levar em consideração que essa criança está em desenvolvimento. Será que todas as entradas auditivas dessa criança estão... Todas as entradas sensoriais dessa criança estão boas? Visual, tátil, sinestésica, né?
Porque isso também é o momento da gente trabalhar agora. E aí? A gente vai criar atividades auditivas. Você ainda não vai pensar, até você pode, né? Não vou falar que você ainda não vai pensar, porque outras fonos pensariam sim em fazer uma terapia de desenvolvimento e estimulação fonológica, né? Mas Sim. eu já iria estimular a linguagem com estímulo puramente auditivo. Não precisa fazer teste, porque você tem até uma triagem que você pode fazer, enfim, né? Que uma fono colocou, triagem eu não utilizo. Por quê? Porque assim, você vai quantificar, pode até conseguir, mas para mim, sempre o feedback, a evolução, que eu estou no caminho certo, é o feedback da rotina dos pais dessa criança, sabe? Do quanto que eu tô vendo em cada sessão, dessa criança começar a falar de forma mais compreensível, dela conseguir organizar mais o pensamento dela. Então você precisa ver aí, primeiro, essa criança forma frases. Ela forma uma frase muito rápida ou é num tempo certo? Então você também tem que ver prosódia de fala, né? Essa criança entende Sim. perguntas, ela entende afirmações. Então você pode trazer isso para a sua terapia lúdica. Inclusive dar do saco. Você pode fazer dar do saco. Como? Você vai pegar um objeto, você não vai falar o nome, você vai falar as funções. E aí você vai ver se essa criança rapidamente ela sabe o que é. Por quê? Compreensão auditiva e memória. E você pode já utilizar objetos mais complexos. Você está estimulando memória, você está estimulando o processamento auditivo. Você pode pôr música na sessão para ver o quanto que ele presta atenção em você. Só que é aquilo, você tem que ter uma noção de que tudo que antecede essa linguagem, para você estimular já puramente as habilidades auditivas na sua sessão, elas estão boas. Interação, imitação, consciência corporal, permanência numa atividade, pensamento complexo, né? Então, tudo isso você tem que observar. E aí você vai começar a estimular, a criar ideias auditivas. No curso de PAC, que você já tem, você tem as ideias do programa que você pode montar a terapia, que é o Audacity, você tem uma aula como montar, né? E você tem as Sim. ideias de aplicativos que você pode utilizar. Você, no curso de PAC, o que você adquiriu antes. Não é o de introdução à fala linguagem PAC. É o de PAC Não, de mesmo. fato, teve aquela aula com a. Como é que é o nome dela? Com a Que a gente teve Roseli. com ela, que ela ensinou a usar o Audacity. Isso, Ah, você já esqueci. pode criar atividades para ele. Porque se ele conseguiu criar, É. né? E aí você não Oi? você já pode usar caixinhas de sons. Você pode, por exemplo, Sim. a voz de mulher, a voz de homem, criar lá. Você pode, João, você vai ouvir duas palavrinhas, palavrinhas que ele já conhece, porque é aí que entra você conhecer o nível de linguagem da criança. Uma criança com 4 anos e 3 meses vai ser totalmente diferente de uma criança com 6, 7. Então, você vai criar as Aham. atividades dessa criança dentro lá do programa que você aprendeu no curso de PAC, dentro da linguagem dele. E você pode usar figuras, porque você quer associação, você quer dar um amadurecimento no pensamento e na linguagem dessa criança, né? E aí, com isso, você trabalhando isso, você pode, em algum momento, observar essas trocas. Essas trocas, elas são consistentes? São sempre iguais? Uhum. São sempre na mesma palavra? São fonemas? Ou é em nível de articulação? Né? Porque, às O que eu vezes... já observei. Oh, desculpa. É que eu não tô vendo a sua imagem, às vezes eu tô te cortando. Desculpa, Larissa. Não, gente, e aqui para mim tá tão bem. Eu vou ver o que tá acontecendo com essa internet. Tá bom. Não, eu tô te vendo, mas tá saindo, fica toda hora dando aquela bolinha para Uhum. atualizar a imagem. Oh, meu Então, eu Deus. já observei que essas distorções, elas não são sistemáticas, não. Ele às vezes fala o fonema e às vezes não. Ele às Então, vezes distorce, às vezes não.
O que a gente tem que só compreender, porque às vezes ele pode ter problema nos dois níveis, sabe? Fonético e fonológico. Ou Uhum. não, ele pode ter uma dificuldade a nível motor de fala e fonológico também. Por isso que eu digo muito, gente, Uhum. não tem, vocês não conseguem, às vezes, com uma criança, falar que é desenvolvimento motor, que é fonológico. É em cada sessão Uhum. que você vai encontrar isso, tá? Então, Sim. analisando a fala dessa criança, você precisa saber se é em nível de articulação, quando a palavra é maior, quando é frase, sabe? Ou se não, se é uma questão mesmo fonológica. Para ir na sua terapia, você vai criando exercícios baseados nessas trocas ou baseado nessas palavras que ele tem mais dificuldade. E aí você vai montando a Uhum. sua terapia. Agora, dar um feedback para essa psicopedagoga e para essa neurologista, que agora Sim. você não precisa de um exame, mas que você vai estimular o processamento auditivo dele por meio da sua terapia de linguagem, tá? É Sim. isso. Sim. E aí, Então, é, pode falar. mesmo que ele tenha alta, mesmo que antes dos 7 anos, né, ele não esteja mais em intervenção, que provavelmente não, né? Eu posso pedir, eu poderia deixar encaminhado para futuramente fazer o exame só para ver como é que tá depois dos 7 anos? Sim, Você mas faria? eu não faria não, Dani. Sabe por quê? Não? Porque para mim importa o Hum, hoje, não importa o amanhã. Importa o quanto que é essa criança vai estar verdade. bem hoje, sabe? E às vezes só com a sua terapia, com a sua estimulação e com o tempo, essa criança vai muito bem na alfabetização. O processamento É. auditivo, assim, a gente recebe uma criança talvez, pode ter PAC, tá? Mas na verdade, a queixa é ou no aprendizado, ou na linguagem, ou na comunicação. Na fala, né? Na fala, na linguagem, na comunicação ou no aprendizado. Então, hoje essa criança ela está com uma dificuldade no desenvolvimento da fala e da linguagem. Será que vai ser essa Sim. dificuldade com 7 anos? Será que a dificuldade dele não vai ser Uhum. outra? Né? Então, o que você Sim. pode e precisa fazer hoje, porque você entende de processamento auditivo, é muito bom. Então, é isso, é entender que essa criança ela está em desenvolvimento da fala e da linguagem e que ela precisa de estimulações mais auditivas para processar as Uhum. informações a nível de Uhum. frase, de palavra e de fonemas. Então, você começa com atividades de frases, depois de palavras, depois de fonemas. Então, aí você vai trabalhando a Uhum. hierarquia do processamento auditivo em todas essas questões que você vai trabalhar. Atenção seletiva, atividades Uhum. dicóticas, tudo isso você vai trabalhando. Mas tem aplicativos, tem softwares que você pode estar adaptando. Uhum. Sim. Tá bom, Dani? Sim. Tá bom, ótimo. Gente, eu vou me despedir então. Ajudei a Dani aí nos dois casos. Eu não vou responder as perguntas hoje do chat, né? Porque já tá quase aí 1 hora que a gente tá junto e vai encerrar, porque de repente fecha, tá Tá, bom? tá vendo? Quando você explica, a gente nem sente, Larissa. Oh, Fica com meu gostinho de quero Deus! mais. Obrigada, fico muito feliz. E é isso, Olha, muito que obrigada. Deus continue te abençoando para você, sabe, ser uma pessoa iluminada, Larissa. Assim, você está sendo Obrigada, muito Dani. importante na minha vida. Ô, Gustavinho gente, veio aqui com obrigada. muita saúde, Amém, trazendo muita amém, alegria para você, amém. tá? Eu estou sempre aqui na Obrigada. torcida por você. Eu acho que você deu para notar que eu sou sua super fã, né? Então, eu Obrigada. torço por você em todos os âmbitos da sua vida, que você seja sempre muito abençoada, tá? Deus abençoe, Tudo de bom, Dani. tudo de melhor para Amém. você. E eu te desejo o dobro também, porque eu sinto que a sua energia e o seu desejo é realmente verdadeiro. Que Deus te abençoe em dobro. Tudo que você me deseja, Obrigada. que volte em dobro para você, tá bom? E conte comigo, conte Tá? mesmo, tá bom? Obrigada. Sucesso. Tá tudo de bom, viu, Um Larissa? Muita beijo, saúde. querida. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Obrigada tchau, pela linda. presença.